Bom dia, meu nome é Roberta, eu sou aluna do professor Wanderson Romão, que ministra a disciplina de Fundamentos de Espectrometria de Massas, e hoje eu vou trazer um estudo que fala sobre a análise da distribuição de lipídios ovarianos em mamíferos, utilizando a técnica de espectrometria de massas de fontes de ionização ambiente, DESI Imaging. Esse artigo que eu vou apresentar, ele foi desenvolvido por Fernanda e colaboradores. Ele é uma parceria entre diversos centros universitários, como o Laboratório de Investigações Biomédicas do Equador, o Departamento de Química e Centro de Instrumentação Analítica dos Estados Unidos, a Escola de Farmácia e Ciências Farmacêuticas da Califórnia, dentre outros. Esse artigo ele foi publicado na Analytical and Bioanalytical Chemistry no ano de 2020. Bom, para introduzir, eu vou falar brevemente sobre os ovários e a importância dele na reprodução humana. Dentro dos ovários acontecem diferentes processos que estão relacionados ao desenvolvimento, maturação e liberação de ovócitos para fertilização. Então, eles estão envolvidos principalmente na função de reprodução de espécies. Além disso, eles também são responsáveis pela síntese e secreção de hormônios que são fundamentais para o crescimento folicular e manutenção reprodutiva. Então, o aumento do conhecimento dos mecanismos de moléculas que acontecem nesses ovários é fundamental para desenvolver tecnologias novas de reprodução, tanto para animais domésticos quanto para seres humanos. Atualmente, a análise ela é feita através de técnicas de expressão gênica que avaliam a esteroidogênese folicular e demonstram a sua relação com processos como apoptose, regulação celular e fragmentação de DNA. Na última década, têm surgido novas abordagens baseadas em espectrometria de massas com auxílio para auxiliar no conhecimento da fisiologia do ovário, indicando as diferenças metabólicas em relação ao tamanho do folículo e a resposta à estimulação por hormônios. Além disso, a análise de espectrometria de massas de componentes foliculares, como por exemplo a célula cúmulus, que é responsável pela proteção do ovário, ela melhorou a compreensão de como que essas células podem atuar no desenvolvimento ovacitário. A espectrometria de massas por imagem, ela traz novas informações, porque ela é capaz de mapear a localização de pequenas moléculas em uma determinada região do tecido. Com isso, os lipídios ovarianos eles são moléculas excelentes para esse tipo de análise, porque eles trazem informações importantes para o papel das funções que acontecem nos ovários, pois eles estão presentes na membrana celular, também atuam com armazenamento de energia, sinalização e formação de moléculas esteroidogênicas. A espectrometria de massas por ionização por eletrospray de desorção, que é a técnica de DESI, acoplada à técnica de imagem, ela é adequada para análise direta de moléculas pequenas, como por exemplo os lipídios, em amostras de metabólitos biológicos. Essa técnica ela é capaz de mapear a distribuição dessas pequenas moléculas em regiões de tecidos não modificados, visto que ela não necessita do uso de fixadores e nem da deposição de uma matriz. Então, o objetivo do estudo é combinar as informações sobre a distribuição de numerosos lipídios por imagens de DESI com imagens de microscopia óptica, para estudar o conteúdo da distribuição dos lipídios dentro do ovário. Além disso, é importante demonstrar que a distribuição dos lipídios ovarianos ela representa uma complexidade dinâmica e é possível associar a estrutura e a fisiologia das funções que esses lipídios desempenham em regiões específicas. Em relação ao preparo da amostra, os ovários foram obtidos de vacas, porcas e camundongos. Esses ovários eles foram congelados
Em seguida, foram seccionados em tamanhos de 20 micrômetros, utilizando um criótomo, e foram montados em lâminas de vidro convencionais. As amostras elas foram armazenadas a menos 80 graus Celsius antes da análise. Em seguida, elas foram descongeladas à temperatura ambiente e colocadas em um dessecador por aproximadamente 15 minutos antes da análise. Então, comparando com outras técnicas para análise de moléculas biológicas, o preparo de amostra para essa técnica ele é mais simples, como, por exemplo, o que é feito em MALDI Imaging. A configuração do equipamento utilizado foi uma armadilha iônica linear, que é o LTQMS. O espectrômetro foi acoplado com uma fonte DESI e acoplado a uma plataforma de estágio de imagem. Foi operado no modo íon negativo, numa faixa de MZ de 200 a 1000. O tempo de varredura foi 1,14 segundos. O tempo de injeção foi 500 milissegundos e 2 microscans por espectro. Foi aplicada uma voltagem de 5 kV à agulha da seringa do solvente. E como solvente foi utilizado uma proporção de dimetilformamida e acetonitrila, injetado a uma taxa de fluxo de 0,7 microlitros por minuto. Nas configurações de imagem, foi utilizada uma resolução lateral de 300 micrômetros, no estágio móvel. As imagens dos íons elas foram construídas utilizando o Imaging Creator e o Biomap. Cada pixel de imagem ele corresponde a um espectro de massas. As imagens ópticas das seções de tecido elas foram adquiridas de um microscópio SM Lux binocular de campo claro. Foi definido como escala de cor e intensidade para um dado valor de razão massa-carga, como preto, roxo e azul significa baixa intensidade dos íons, verde significa uma intensidade intermediária e amarelo e vermelho uma alta intensidade dos íons. Então, aqui eu tenho um espectro que foi adquirido por 10 ms em modo íon negativo da região de tecido dos corpos lúteos. Né? Então, o ovário ele tem diferentes regiões de tecido. Esse espectro ele se refere à região dos corpos lúteos de um ovário bovino. Aqui na região de 200 a 400, eu tenho a presença de ácidos graxos livres. Os principais encontrados foram o ácido palmítico, em 255, o ácido oleico, em 281, o ácido araquidônico, em 303, e o ácido ecosahexaenoico, em 327. Na região de 500 a 700 foram encontrados os dímeros desses ácidos graxos e lisofosfolipídios. Os autores ressaltam que a abundância desses ácidos graxos são tão altas que a formação de dímeros também foi elevada. Aqui, por exemplo, eu tenho um dímero do ácido oleico, então, somando a massa dele mais um próton, eu tenho a massa de 563. E aqui na região de 700 a 1000 foram encontrados a presença de... Bom, aqui eu tenho espectro de massa de uma outra região do tecido. Anteriormente a gente viu espectro de massa do corpo lúteo, agora a gente está vendo espectro de massa da parede do folículo. Aqui também a gente observa a presença dos mesmos ácidos graxos livres, de dímeros e de fosfolipídios. Esses ácidos graxos eles desempenham um papel importante na atividade metabólica necessária para o ovócito durante a ovogênese, que acontece justamente na parede do folículo. E ela está associada à intensa proliferação das células foliculares, esteroidogênese e desenvolvimento. Aqui na figura 3 eu tenho a região do estroma ovariano. A gente pode observar que não foi observada a presença de dímeros, de ácido graxo nem de lisofosfolipídios. Entretanto, a concentração de fosfolipídios ela foi maior nessa estrutura.
Então, aqui eu tenho um espectro de imagem. Então, aqui eu tenho a imagem de um ovário bovino. Aqui foi a imagem óptica obtida por uma técnica de coloração e ela foi associada ao DESI. Bom, aqui eu tenho a análise de fosfolipídios e de ácidos graxos. No ovário bovino, a gente observa uma alta concentração da fosfatidilcerina no corpo lúteo. Então, aqui eu tenho a estrutura do corpo lúteo e uma coloração intensa para o vermelho. Lembrando que o vermelho significa uma alta intensidade desses íons, né? Já no estroma, a gente viu uma baixa concentração. Aqui na figura C, a gente tem uma alta concentração de ácido oleico, tanto na parede do folículo quanto no corpo lúteo, e uma baixa concentração na região do estroma. O fosfatidil-inositol, ele também apresentou uma alta concentração na parede folicular e no corpo lúteo. Aqui na figura D, eu tenho o tecido ovariano de camundongo, dividido em fases, né, do dia 1 até o dia 14. Então, observando que no dia 1 a concentração de ácidos graxos livres, principalmente aqui o ácido oleico, ela é baixa, e conforme vão passando as fases do ciclo ovariano, a concentração ela vai aumentando, tanto no corpo lúteo quanto na parede folicular, sendo aqui no último dia com a coloração vermelha mais intensa, significando que ele tem uma concentração maior na fase tardia do corpo lúteo. Então, a presença desses lipídios no corpo lúteo está associada à estimulação da prostaglandina durante a fase lúteo ovariana médio tardia e à atividade dos macrófagos durante a apoptose do corpo lúteo, né? Lembrando que quando o óvulo ele não é fecundado, ele sofre apoptose. Aqui na letra A eu tenho o ovário suíno. Então, aqui eu tenho o corpo lúteo nessa região e nessas regiões aqui em cima. E no meio eu tenho os folículos. No ovário suíno, a gente observa que a concentração de fosfatidil-inositol ela é maior no corpo lúteo e ela é baixa no folículo, diferente dos outros tecidos ovarianos. Então, o suíno ele apresenta essa diferença. Bom, aqui a gente tem a análise do ovário bovino. Na segunda linha nós temos o ovário suíno e na terceira o ovário de camundongo. O fosfatidil-inositol ele foi abundante em todas as espécies, principalmente em camundongo, onde a gente vê a coloração vermelha mais intensa, né? Que a gente tem uma escala de cor, o preto seria o 0 e indo até o 100%, que é o vermelho. Então, a gente observa aqui que em camundongo é onde tem a maior concentração de fosfatidil-inositol. A fosfatidilcerina, em bovinos, ela é abundante no estroma e no corpo lúteo. Em camundongo, ela é mais abundante no corpo lúteo. E em suíno, ela é mais abundante aqui na região do estroma. No epitélio folicular, foi analisado o ácido esteárico. No tecido bovino, ele está abundante tanto na parede folicular, na parede dos folículos, quanto no corpo lúteo. No suíno, ele está mais abundante na região do estroma e no corpo lúteo. E no camundongo, ele está mais abundante na região do estroma. Bom, então assim a gente pode observar que existem semelhanças e diferenças entre os tecidos ovarianos de diferentes espécies. Bom, então os resultados eles introduzem novos insights sobre as funções dos lipídios ovarianos. Também apontam o valor informativo da técnica de DESI Image se ele for aplicado em condições mais
controladas e questões fisiológicas específicas, como, por exemplo, a raça do animal, o dia exato do ciclo em que ele se encontra. Com esse estudo, ele foi capaz de explorar a localização e a composição lipídica, trazendo informações anatômicas confiáveis, já que o dead image não é uma técnica destrutiva. Então, essa abordagem, ela permitiu o acesso de uma forma não direcionada para composições lipídicas específicas e suas distribuições. Além disso, ela orienta a seleção das regiões de interesse para uma análise estatística, obtendo aí informações mais selecionadas. É isso, muito obrigada pela atenção.